nesta manhã, na verdade, é um encerramento da série Legado. É um encerramento e eu gostaria de convidá-los a, por favor, abrir comigo o Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 18. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 18. Abra comigo esse texto das Escrituras e que o Senhor Deus nos abençoe nesta ministração. Em nome de Jesus. Diz assim o texto: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, diz o Senhor. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Fala conosco, Pai, pela Tua palavra. E desafia, Senhor, a nossa maneira de pensar. Nós queremos ser transformados e tocados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Este assunto é muito especial e muito importante. A pergunta que eu deixo aqui para a nossa reflexão, para pensarmos, é a seguinte: qual é a missão que Deus tem para nós hoje? Qual é a missão que Deus tem para mim e para você hoje? O que é que Deus quer de nós? O que é que Deus quer que façamos? Eu não tenho dúvidas de que, se Deus colocou você e a sua família aqui, neste lugar, nesta comunidade, é porque há um propósito estabelecido para vocês cumprirem. Ninguém está numa igreja apenas por vontade própria, gente. Não. Mas há desígnios da soberania de Deus. Nós precisamos crer nisto. Portanto, o que é que Deus espera de nós? O que é que Deus quer de nós? O que é que nós devemos fazer? O que fazer? Como eu já tenho dito ao longo desta série de mensagens, a comunidade da graça tem uma história, tem um legado. O tipo de cristianismo que nós queremos viver está resumido em nossa visão. Uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. E hoje eu quero falar sobre a quarta frase da nossa visão, sobre formando discípulos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Vamos falar sobre discipulado. Os evangélicos, de um modo geral, têm crescido muito no Brasil. Não é verdade? Mas o problema é que esse crescimento não tem causado um impacto na sociedade. E qual é o problema? Qual é a questão? Gente, a questão é que quantidade não implica qualidade. Aí está. As igrejas, de um modo geral, têm negligenciado a formação do discípulo e a vida do cristão. Esse é o problema. Porque, irmãos, não basta frequentar uma igreja. É preciso ter compromisso com Jesus. E aí o que a gente vê nos dias de hoje? Nós vemos uma multidão correndo para cima e para baixo, uma multidão sendo enganada por pastores que arrebanham pessoas através do seu carisma pessoal e com mensagens onde há muita heresia. E o que é heresia? O que é? É tudo o que é contrário à sã doutrina. Isto é heresia. Então, os nossos púlpitos, de um modo geral, não quero generalizar, claro, mas de um modo geral estão enfraquecidos, porque
Muitos deixaram de pregar a palavra de Deus e estão pregando sobre filosofia, sobre política, sobre psicologia, é o coaching, é autoajuda e outras tantas coisas. E além disso, vocês sabem, o mundo evangélico se tornou um mercado onde algumas pessoas estão ganhando muito dinheiro. Triste realidade. Por isso, deixa eu dizer uma coisa importante a vocês. Por isso, meus irmãos, é fundamental e urgente praticarmos o discipulado, porque nós precisamos dar consistência ao crente. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós temos errado porque nós não temos conhecido a palavra. Todo crente e toda igreja que não conhece a Bíblia, que não conhece a chamada sã doutrina, vai cometer erros. Esse crente vai cometer erros. Quando Jesus subiu aos céus, quando ele ascendeu aos céus, ele nos deixou uma ordem, uma grande comissão, que está justamente relatada aqui neste texto que acabamos de ler, versículo 18 e 19. Jesus disse: foi-me dada toda a autoridade, diz lá o texto, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos. Portanto, vão e façam discípulos. Veja o seguinte aqui, interessante, este verbo está no gerúndio. Significa o seguinte: façam e continuem fazendo discípulos para sempre. É isto que significa. Agora, gente, fazer discípulos não é angariar novos membros para a igreja. Não. Fazer discípulos é trabalhar na formação, no caráter, no perfil e na qualidade do cristão. Isso é fazer discípulos. Gente, o batismo de um novo cristão é maravilhoso, é uma grande festa para a glória de Deus. Não é verdade? É muito bom. Mas não é o final. É apenas o início da caminhada desse discípulo. E sabe onde está o erro? Sabe onde está o nosso erro? Nós temos falhado no trabalho com o discipulado. Temos falhado e muito, gente. Fazer discípulos é um dever da igreja. Ou seja, é meu, seu, de todos nós, da igreja de Jesus na terra. Quem faz discípulo é outro discípulo. Quem produz discípulos são pessoas. Entende isso? E fazer discípulos é muito mais do que fazer convertidos. Muito mais do que isso. As pessoas, elas vêm à frente num apelo, quando nós estamos no culto presencial, e fazemos um desafio de entrega à vida a Jesus. Pessoas vêm à frente, ou então até mesmo na transmissão, quando nós fazemos um desafio de entrega à vida a Jesus, as pessoas mandam para nós uma mensagem dizendo que estão entregando a sua vida ao Senhor. E sabe qual é o nosso grande erro? Muitas vezes a gente pensa o seguinte: poxa, o fulano entregou a vida a Jesus, legal, é isso aí, pronto, acabou, está resolvido. Mas, gente, não é assim. Isso é apenas o início, a porta de entrada. A pessoa vir à frente e entregar a sua vida a Jesus é apenas o início, a porta de entrada. E o grande problema é que o resultado disso é que hoje nós temos milhares de cristãos mal preparados. Cristãos que aceitam qualquer heresia que tem se falado por aí. Se tem falado por aí, que eles vendem na televisão, que não é a sã doutrina de Cristo. E esse é o problema. Inclusive isso já havia sido profetizado, não é verdade? Nos últimos dias surgiriam falsos profetas enganando até os escolhidos de Deus. Isso foi profetizado. Nós, meus amigos, queridos irmãos, nós estamos sendo minados. Nós estamos sendo minados. Veja, o diabo não é sábio, mas o diabo é muito inteligente. Ele não mina a igreja do lado de fora, não.
elimina a igreja do lado de dentro. E como é que elimina a igreja do lado de dentro? Veja, o diabo faz isso atacando duas áreas. Anote. O diabo faz isso atacando duas áreas. A primeira área que o diabo ataca é a da comunhão, fazendo com que os irmãos briguem entre si, gerando discórdia, confusão, jogando um contra o outro, promovendo confusão, maledicência, destruindo relacionamentos. E por isso que nós precisamos vigiar, meus irmãos, o tempo inteiro para nós não cairmos nestas armadilhas do diabo. E a outra área que o diabo ataca, meus irmãos, é a da doutrina bíblica. Veja, é da comunhão e agora da doutrina bíblica. Quando Satanás ele consegue corromper a doutrina, então ele enfraquece a igreja e separa os irmãos. Enfraquece a igreja e separa os irmãos. Então essas têm sido as duas principais causas da divisão da igreja na história. Ou seja, os problemas de relacionamento e os problemas doutrinários. É aí que o diabo ataca. Elimina a igreja assim, atacando essas duas áreas. As duas áreas da comunhão e da doutrina bíblica. Mas aí você pergunta para mim, ok, identificamos o problema, mas como que a gente resolve? Como é que nós resolvemos essa questão? Como resolver isso? Gente, a gente resolve essa questão atacando a base, que é fazer discípulos. Assim a gente resolve. E o mais importante é que nós sejamos obedientes ao chamado de Jesus. Mas eu gostaria de pensar com vocês, no dia de hoje, como é que eu primeiramente posso ser um discípulo? Como é que você primeiramente pode ser um discípulo? E como é que eu vou ajudar na formação de um outro discípulo? Como é que você vai ajudar na formação de um outro discípulo? Vamos pensar em cima destas duas perguntas? Como é que eu primeiramente posso ser um discípulo? Você já é um discípulo? E como é que você pode ajudar na formação de um outro discípulo? E para responder essas perguntas, nós vamos pensar aqui em 3 ações práticas. Anote, 3 ações muito simples. 3 ações práticas a partir desta ordem que Jesus deixou. Façam discípulos. Façam discípulos. Vamos pensar aqui em 3 ações. Primeiro, anote. Mantenha seu vínculo devocional. Mantenha o seu vínculo devocional. Como é que primeiramente eu posso ser um discípulo? E como é que eu vou ajudar na formação de um outro discípulo? Primeiro, mantenha seu vínculo devocional. Gente, é cada crente orando e lendo a Bíblia em casa. É cada crente fazendo jejuns, orações, colocando-se diariamente diante de Deus. Não deixe as promessas de final de ano desaparecerem, porque é interessante quando chega no final do ano, a gente faz tanta promessa, né? A gente diz assim, o ano que vem vai ser tudo diferente. Ano que vem eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou participar de um pequeno grupo, eu vou me envolver mais na obra de Deus. E aí, quando chega no outro ano, parece que tudo desaparece. Então não faça daquilo um momento apenas emotivo. Não, mas que você tenha uma vida com Deus na palavra, na oração, no clamor, na súplica, na obediência. Seja fiel a Deus. Obedeça a Deus, seja obediente nos dízimos, nas ofertas. Seja obediente a Deus diante do seu casamento, do seu namoro, na sua universidade, no trabalho, na sua empresa. Seja obediente a Deus, obedeça. Aí você diz, mas poxa, não é fácil, a luta é grande. Eu sei.
A pressão é forte, gente. A luta é grande, a batalha é árdua. Nós sabemos disso. E nós só podemos caminhar de joelhos. Sabendo que a batalha é árdua, que o caminho é difícil, a gente só pode caminhar de joelhos. Debaixo de oração, de meditação. Então mantenha uma vida devocional diária. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Não durma uma noite sequer sem antes você orar a Deus. Fale com Deus, fale com o Senhor. Mantenha a sua devoção, porque Deus honra os obedientes. Ah, como Deus honra. E aquele que planta uma vida espiritual elevada vai colher uma vida em elevação. Você é responsável por aquilo que você planta. Plante bem. Plante com Deus. Plante espiritualidade. Não faça da sua vida uma vida apenas domingueira, de encontros dominicais, onde a gente se reúne apenas neste encontro aos domingos, para estarmos juntos. Não, mas que você tenha uma vida com Deus todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, todos os dias, em nome de Jesus. E eu quero dizer mais a vocês, queridos irmãos, eu e os demais pastores desta comunidade, nós estamos à disposição para te ajudar. Nós queremos te ajudar a crescer como discípulo. Nós estamos aqui para servir. Nós temos colocado, inclusive, nas nossas redes sociais, o nosso plano de leitura bíblica. Não é verdade? Nós temos as nossas lives de oração, os encontros, os cultos, temos o Ministério de Mulheres Intercessoras. Enfim, nós incentivamos vocês à leitura de bons livros. Nos últimos cultos nós temos divulgado aqui livros desta comunidade, dos nossos pastores. Temos feito isso. Então, temos os nossos cursos e tantas outras coisas. Só não cresce quem não quer. Quem não está disposto. Então, mantenha uma vida devocional. Mantenha uma vida de entrega. Mantenha uma vida de arrependimento, de quebrantamento. Busque com excelência se aprimorar mais na palavra, na oração. Tenha uma vida de intimidade com Deus. O texto tão conhecido nosso, de 2 Crônicas 7, versículo 14 e 15, diz assim: se o meu povo, diz o Senhor, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, diz o Senhor, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E no versículo 15 diz: de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração, às orações feitas neste lugar. Que texto lindo, maravilhoso. Mas deixa eu dizer para você que isso depende muito mais de nós do que de Deus. Depende muito mais de mim e de você do que do Senhor. Por quê? Porque o Senhor já abriu as portas. Ele já derramou bênção. Ele já derramou a sua graça. Mas somos nós que vamos pegar ou não. A escolha é minha. A escolha é tua. A escolha é nossa. Portanto, mantenha uma vida de devoção, porque Deus honra. Deus honra os obedientes e aquele que é fiel. Porque a Bíblia diz que o homem fiel será beneficiado, será acumulado de benefícios. O homem fiel será abençoado. Então a primeira ação prática é esta: mantenha seu vínculo devocional. A pergunta que eu fiz foi: como eu primeiramente posso ser um discípulo? E como é que eu vou ajudar na formação de um outro discípulo? Primeiro, mantenha seu vínculo devocional. Segunda ação prática. Segunda, comprometa-se com o corpo de Cristo. Comprometa-se com o corpo de Cristo. Para fazer discípulos, você tem que estar vinculado com outros discípulos. Ou seja, meu irmão, minha irmã, você tem que se envolver na sua igreja. Infelizmente, nos dias de hoje, aos olhos de muitos, crente é dinheiro, ovelha
significa dízimo. Isso é muito triste. É muito triste. E você vai encontrar nessa caminhada muitos pastores simpáticos que vão se aproximar de você e vão te chamar. E vão dizer assim: olha, vem para cá, nós estamos começando uma obra aqui, estamos começando um trabalho. Vem para cá me ajudar, aquela igreja que você frequenta já é tão grande. Tem tanta gente já trabalhando e fazendo e realizando. Vem comigo. Vem comigo. Mas deixa eu dizer algo muito importante. Amigos, isso não é uma escolha pessoal. Porque Deus já tem estabelecido igrejas pequenas, médias e grandes de acordo com a sua soberania. Ah, meus irmãos, se Deus colocou você aqui, nesta comunidade, é porque Ele tem um propósito para você aqui. Deus quer realizar coisas em você aqui. E Deus quer realizar coisas através de você aqui neste lugar. Foi aqui que você foi plantado pelo Senhor. Todo crente tem que ter a sua congregação. Ah, mas Ronaldo, então você está dizendo que a gente não pode visitar nenhuma outra igreja? Não, não é isso que eu estou dizendo. Pode visitar, desde que esta igreja seja bíblica. Aí não há qualquer problema nisso. Agora, meu irmão, minha irmã, você tem que ter a sua igreja, onde você esteja vinculado, onde você ouve a pregação da palavra, onde você dizima, onde você oferta, onde você contribui, onde você serve, onde os seus filhos participam junto com você. E digo mais, ninguém que se alimenta num restaurante paga a conta no outro. Eu nunca vi, por exemplo, gente comendo numa churrascaria e pagando a conta na padaria. Você imaginou? A gente vai para uma churrascaria, come lá, terminando de comer, pega a conta e vai lá na padaria e paga. Não, isso não acontece. Você já viu isso acontecer? Agora, meus irmãos, saiba que o que estou dizendo, tem muito crente que age assim. Tem muito crente assim, que por vezes traz os filhos para cá, para a comunidade, não é? Exige tudo do bom, exige tudo do melhor, repara se o pastor está repetindo o sermão, fiscaliza tudo, fiscaliza a limpeza, fiscaliza a liturgia do culto, fiscaliza a música, se está indo bem ou não, enfim, faz tudo, quer saber se está tudo em ordem. Mas na hora de sustentar a obra, faz isso em outro lugar. Não tem o menor sentido. Se Deus te colocou aqui, é porque Deus tem um propósito para você aqui. Existe uma direção espiritual sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Creia nisso. A Bíblia diz que o pastor vai dar conta de todas as ovelhas. Eu sou responsável, junto com os demais pastores desta comunidade, por cada ovelha. E aqui neste lugar, em nossa comunidade, nós temos a seguinte direção para os nossos pastores. Anote. Nós temos a seguinte direção para os nossos pastores. O nosso ministério prioritário é cuidar de pessoas. O nosso ministério prioritário é cuidar de gente. Nós não queremos formar pastores de gabinete. Nós não queremos formar pastores de escritório. Pastor tem que estar junto de ovelha. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Como diz meu pai, cheiro de chibo. Expressão que ele sempre usou. Pastor tem que pastorear. Esse é o legado da comunidade. Sempre foi assim. Os pastores sempre se dedicaram às ovelhas e vai continuar sendo assim para a honra e glória do nome do Senhor. Pastor tem que pastorear. E assim, cada pastor ou pessoa que atua em algum ministério, você atua em algum ministério nesta comunidade? Cada pastor ou cada pessoa que atua em algum ministério desta igreja tem que estar preocupado e envolvido com pessoas, com gente.
E se este não for o serviço primordial, então não serve para pastorear. Não tem o menor sentido. Porque nós, meus queridos irmãos, nós temos que nos preocupar com gente. Os nossos olhos precisam estar voltados para as pessoas, para as ovelhas. E aí eu deixo um desafio para você, que me assiste neste dia. Se você sabe de alguém que está perdido por aí, uma ovelha que está desgarrada, que está distante, você tem a obrigação de correr atrás dessa pessoa e falar com ela. Você precisa alertar esta pessoa. Lembra do tema da semana passada? Lembra? Se você não assistiu, assista. Porque o texto lá de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, fala sobre isso. E eu ministrei sobre isso, num trecho da pregação da semana passada. Nós temos a obrigação de falar, de orientar, de ir atrás, de falar com essa pessoa. E se você não conseguir, fale com o seu líder, fale com o supervisor, fale com o pastor de área, fale com alguém, vá atrás da pessoa. Nós não queremos perder nenhuma pessoa nessa comunidade. Nós queremos ir atrás de cada ovelha para que nenhuma delas se perca. Se ela quiser ir embora depois, isso é problema dela. E aí a gente vai deixar ir. Mas no que depender da gente, ninguém vai se perder. No que depender de nós, nós vamos amar, servir e acolher as pessoas. Nós vamos lavar os pés das pessoas. Nós vamos atrás, sim. Nós vamos atrás, sim. E o Senhor vai nos dar graça. Em nome de Jesus. Porque nós não queremos perder ninguém. Assim é a comunidade da graça. Respeitamos todos os demais ministérios. A maneira como pensam, como agem, como fazem. Mas na comunidade da graça é assim que funciona. Nós valorizamos aquilo que Deus valoriza. A gente não vê você como dízimo, como dinheiro, como bens materiais. Nós olhamos para você como alguém especial e querido de Deus. Deus ama você e nós queremos amar aquilo que Deus ama e valorizar o que Deus valoriza. Deus não valoriza coisas, Deus valoriza pessoas. Agora, gente, nós temos uma estratégia nesta comunidade, que na verdade é a espinha dorsal da igreja. E esta estratégia não é uma criação da comunidade. Não, é uma visão bíblica dos pequenos grupos, das células, dos GECENs. Não é? A igreja do Novo Testamento era estruturada em pequenos grupos nas casas, porque naquela época não havia prédio de culto, não havia os templos. Não, as pessoas se reuniam em casa. Elas eram evangelizadas nas ruas. Elas não vinham para o prédio para ouvir falar do evangelho. Elas eram evangelizadas nas ruas. Cada crente evangelizava. E aí sim trazia para o pequeno grupo. E com isso ia se multiplicando. Então, valorizar os núcleos menores é totalmente bíblico, meus irmãos, porque é ali no pequeno grupo que existe o pastoreio, o discipulado, o ensino. E quando alguém estiver doente, quando alguém estiver enfrentando uma crise, quando alguém estiver necessitado, esta pessoa vai ser cuidada, vai ser atendida nas suas necessidades. Então, meus irmãos, organizar a igreja em grupos menores é bíblico. Portanto, eu conclamo cada membro desta igreja a entrar em um pequeno grupo. No GECEM, você já faz parte de um pequeno grupo? Se você não faz parte ainda, eu até improvisando aqui, minha amiga Fabi, deixe o número na tela, por favor. Deixe o número na tela, o número de WhatsApp. É o 11 2090 1800. Mande uma mensagem e diga que você quer participar de um pequeno grupo. Lá você vai ser pastoreado, cuidado, abraçado. Você vai ser ajudado, discipulado. Então, aproveite agora, tá? O número está na tela já. Anote aí, rapidamente, 2090 1800. E mande uma mensagem e diga, eu quero participar de um pequeno grupo. Eu quero. E olha,
Se Deus tocar ainda no seu coração, abra a sua casa para receber um pequeno grupo. É claro que agora nós não podemos ter os nossos encontros presenciais. Óbvio, pelo momento que nós estamos vivendo de uma pandemia. Mas assim que tudo isso passar, abra a sua casa. Já se coloque à disposição. E diga que você quer abrir a sua casa para estes encontros, para receber um pequeno grupo. Porque que coisa maravilhosa, gente, podermos abrir a nossa casa para a palavra de Deus. Abrir a nossa casa para evangelizar. Abrir a nossa casa para cuidar de gente. Isso é maravilhoso. Às vezes a gente abre a nossa casa para tantas outras coisas, né? A gente abre para churrasco. Inclusive, eu espero ser convidado, depois que passar essa pandemia, espero ser convidado para ir na sua casa comer um bom churrasco. Mas a gente abre a nossa casa para encontros de amigos, abrimos a nossa casa até mesmo para mostrar os novos talheres que compramos. Para mostrar as reformas que estamos fazendo na nossa casa. Tudo isso é bacana? Claro. Maravilhoso você fazer tudo isso. Mas eu quero dizer para você que a minha oração é que Deus toque neste dia, toque o seu coração para você abrir a sua casa para Ele. Para o louvor dEle, para a glória dEle, para o serviço para Ele. Que Ele toque o seu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós, meus queridos irmãos, nós queremos não apenas crescer em quantidade, mas principalmente em qualidade de vida. É o que nós desejamos. Os cultos congregacionais não invalidam os pequenos grupos, e os pequenos grupos não invalidam os cultos congregacionais. São duas coisas distintas que se complementam e são importantes e necessárias. Então, vamos participar. Vamos estar junto. Vamos nos relacionar. Vamos aprender. Vamos crescer juntos. Vamos amadurecer e vamos dar muitos e muitos frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Dê fruto aonde você foi plantado. Você foi plantado nesta casa? Neste lugar? Então dê muitos frutos para a honra e glória de Deus. Aleluia. E a terceira ação prática que eu quero deixar para o seu coração neste dia. A terceira ação prática. Faça discípulos. Faça discípulos. Nós vamos evangelizar a todos, como nós ouvimos na semana passada, alcançando o perdido, alcançando o próximo. Nós vamos evangelizar a todos, mas nós vamos discipular um de cada vez. Evangelizando a todos e discipulando um de cada vez. E eu aqui não estou me referindo, não estou preocupado com quantos anos você tem de igreja. Não. Ou quantos anos você tem. Não. Alguém até pode dizer assim, puxa, mas Ronaldo, eu não tenho este costume, eu não tenho este hábito. Ok, você não tem esse hábito, vamos criá-lo. Por quê? Porque esta ordem não é minha, gente. Vocês entendem? Eu não estou falando palavra de homem, estou falando palavra de Deus. Essa ordem não é minha. Esta ordem é de Jesus. Ele disse, vão e façam discípulos. Agora, evangelizar, você deve fazer isso com todo mundo. Você vai evangelizar na escola, você vai evangelizar no metrô, você vai evangelizar no táxi, você vai evangelizar no ônibus, no trabalho, na universidade, com seus vizinhos. Você vai falar que só Jesus Cristo salva e para todos você vai testemunhar. É isso. Mas aí agora você vai escolher um e discipulá-lo. E o que é discipular? Gente, de uma maneira muito simples para você entender o que é discipular. Discipular é ensinar aquilo que você aprendeu. Discipular é ensinar o que você aprendeu. Quem é que vai cuidar dos bebês na fé que estão chegando entre nós? Tem gente chegando entre nós. Quem é que vai cuidar? Será que eu consigo cuidar de todo mundo? Os pastores conseguem
Cuidar de todos? Não. Quem é que vai cuidar? Sabe, meus queridos, nós não podemos deixar que a porta de saída desta igreja seja tão grande quanto a porta de entrada da igreja. Não, não podemos deixar. Deus tem nos abençoado muito, sabia disso? E eu louvo a Deus pela sua vida, porque você tem sido um instrumento de bênção nesta comunidade. Fico muito feliz com isso. Deus tem nos abençoado, é verdade. Sempre tem gente se decidindo por Jesus. Veja, por exemplo, domingo passado, se não me engano, 17 pessoas entregaram a vida a Jesus. Sempre tem gente se decidindo por Cristo. Isso é maravilhoso. A cada ano nós realizamos os batismos nesta comunidade, mas nós não podemos deixar que essas pessoas se percam. Não podemos deixar. E elas irão embora. Elas não irão embora. Primeiro, se elas forem cuidadas. E segundo, se elas tiverem consistência. Elas precisam ser cuidadas e elas precisam de ensino, de discipulado. Essas duas coisas importantes. Então, o maior desafio que nós temos é formar discipuladores. E você que já tem tantos anos de crente, e até mesmo tantos anos de comunidade, a sua responsabilidade é ainda maior. A quem muito é dado, muito será requerido. Olha que responsabilidade. Nós não podemos ficar apáticos, frios, distantes, indiferentes a esta ordem de Jesus. Jesus disse, a ordem de Jesus é para mim, a ordem de Jesus é para você, a ordem de Jesus é para todos nós. Ele disse, vão e façam discípulos. Façam discípulos. Agora tem gente que diz assim, mas pastor, não vamos crescer não. Não vamos crescer, está tão bom assim. Está gostoso, você não sabe como é que meu grupo é legal. O meu grupo, eu me reúno toda semana. E quando a gente se encontra, agora a gente não pode, mas quando a gente se encontra, no tempo que nós nos encontrávamos era tão gostoso, porque a gente saía para comer, a gente viajava juntos. E não vejo a hora de acabar essa pandemia para estar com o meu grupo de novo, para a gente poder comer, para a gente viajar juntos, para a gente conversar. É tão gostoso. Não precisa crescer não, pastor, está tão bom assim. Sabe o que vira isso, gente? Vira confraria só das nossas famílias. Vira confraria só das nossas famílias. E isso não é igreja, isso é clube. Não é igreja. Igreja tem a porta aberta para todos aqueles que quiserem beber e comer do banquete do rei. Igreja não é um clube particular. Não confunda. Isso não é igreja. E todos nós, eu e você, temos um grande desafio pela frente. Fazer discípulos. Fazer discípulos. E você vai ver que não há coisa mais linda e prazerosa do que formar alguém, formar um discípulo. É tão bom, coisa boa, inclusive, é trabalhar com crente novo, né? Eu vejo aqueles que chegaram a esta comunidade nesse tempo de pandemia, como é bom falar com essas pessoas. Crente novo, está chegando agora, está sedento, como é gostoso trabalhar com esse tipo de gente. E aí sabe o que você vai perceber? Que você não vai ter tempo mais para ficar reclamando. Pois é. Não é? Você não vai ter tempo para ficar procurando defeito na igreja. Porque se você ficar procurando defeito na sua comunidade, você vai encontrar, óbvio. Nossa igreja não é perfeita. Nós temos imperfeições. Mas agora, quando você tem algo maior pelo qual lutar e se preocupar, é diferente. Completamente diferente. E aí você vai cumprir a ordem do Senhor, você formará discípulos. Que desafio, gente. Que desafio para nós. Para todos nós. Então, ore neste dia, neste tempo, ore e peça a Deus alguém para você discipular.
Esse desafio é para todos nós, para todos nesta igreja. Você que faz parte da Igreja Comunidade da Graça Sede, esse desafio é para todos nós. Nós vamos fazer discípulos. Escolha alguém. Escolha uma pessoa. Aí alguém pode dizer assim, puxa, mas eu nunca fiz isso, Ronaldo. Eu nunca fiz. Mas nós vamos aprender juntos. Ah, eu não sei fazer. Vamos aprender. Vamos aprender nessa caminhada, a cuidar das pessoas. É coisa básica, gente. É como aprender a cuidar de um recém-nascido, de um bebê. Alguém fez algum curso para cuidar do filho antes dele nascer? Não. Não, a gente vai aprendendo na caminhada. Aí você vai aprendendo a dar papinha para ele, a trocar a fralda, a ensinar a andar. É assim, é isso. Discipulado, anote. Discipulado é vida na vida. Discipulado é transmissão de vida. É isso. Discipulado é vida na vida. Discipulado é transmissão de vida. Você não precisa de manual. Você não precisa fazer um grande curso teológico, seminários. Nada disso. Você não precisa de tecnologia, nada. Você só precisa de coração. Você precisa de amor, disposição. E de dizer diante deste novo crente, dizer para ele, olha, viver com Jesus é assim. É isso, gente. É simples. Mas o problema é que nós nos tornamos muitas vezes crentes domingueiros, não é? E a gente acha que ser crente é frequentar culto. Inclusive, às vezes há uma neura tão grande no momento que a gente está vivendo, porque crente quer estar no prédio. Crente quer estar no prédio, porque tem muitos crentes que imaginam a vida cristã, eles resumem a vida cristã ao encontro dominical. Eles pensam que ser crente é ir para a igreja no domingo. E se diz para eles, olha, agora não é hora, aí é nenê, chora, faz birra, não gosta. Que tolice isso, gente. Que tolice isso. E está cheio de crente assim. Desesperado pelo prédio. Gente viciada no prédio. Agora, irmãos, é claro que a grande celebração, o encontro presencial, é um tempo maravilhoso. Eu gosto demais e vou dizer mais, hein? Não vejo a hora da gente voltar ao encontro presencial, porque eu vou programar uma noite musical de festa, de celebração, porque eu estou doido aqui para fazer uma grande festa para o nosso Deus. Eu gosto de celebrar. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Apesar das lutas, das dificuldades, das provações, de tantas coisas que estamos enfrentando nesse momento. Mas nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, pedra de gratidão. Até aqui o Senhor nos ajudou. Então, eu adoro, gosto demais desse tempo do culto, da grande celebração. É maravilhosa, é fantástica, é estimuladora, é motivadora. Mas nós temos que viver o dia a dia com Cristo. Esse é o desafio para mim e para você. Meu irmão, minha irmã, façam discípulos. Aqui está a ordem de Jesus, não é uma opção. Veja, não é se você tiver afim, ou se você quiser fazer, não. Jesus não disse, olha, se você tiver afim, faça discípulos. Se você quiser fazer, faça. Olha, eu te dou a opção. Não, não é opção, é uma ordem. Façam discípulos. Façam discípulos. Eu não sei quem você vai discipular, se você já está discipulando. Se você não está, eu não sei quem você vai discipular, mas coloque isso em oração. Leve isso a sério. Leve isso muito a sério porque é bíblico, é palavra de Jesus, não é palavra minha, Ronaldo, hein? É palavra do mestre, é dele. Coloque isso em oração, porque tem muita gente precisando. Tem muita gente carente, precisando. E nós vamos ver, você vai ver o que Deus vai fazer se nós obedecermos a esta ordem, façam discípulos. Você vai ver o que é que Deus vai fazer nesta comunidade. Se prepara. Se nós formos obedientes a esta ordem de Jesus, vocês só vão ver o que é que Deus vai realizar.
O nosso lema, qual é? Anote. Qual é o nosso lema? Anote, por favor. Evangelizando a todos e discipulando um. Evangelizando a todos e discipulando um. Vamos começar assim, simples. Evangelizando todos. Onde você for. Na rua, no shopping, nas praças, em qualquer lugar, na universidade, evangelize. Mas, escolha um. E vamos discipular. Discipule um. E eu quero concluir este nosso pensamento. Para nós encerrarmos esta série de mensagens sobre o legado. Hoje nós vamos ter a oportunidade de orar. E dizer, Pai, me dê um nome. Pai, me dê uma pessoa, eu quero obedecer, eu quero cuidar. Eu quero ajudar alguém a crescer. Talvez essa pessoa vai estar sentada com você nos bancos desta comunidade. Já pensou nisso? Então peça a Deus para que você possa fazer o que Ele quer que você faça. Fala, me ajuda, Pai. Me capacite, porque, meus queridos irmãos, é só desta maneira, só assim que nós vamos ter uma igreja consistente. Só assim nós teremos uma igreja bíblica. Só assim nós teremos uma igreja forte diante dos ataques do inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então que nós possamos em 2021, a partir deste ano, daqui para frente, cumprir aquilo que o Senhor quer. E a nossa oração nesse dia é dizer, Pai me ajude a ser e pertencer a uma igreja saudável. Ajuda-nos, Pai, a sermos uma igreja saudável, uma igreja forte no Senhor. Pai, abençoa-nos, para que tenhamos crentes discipulados e discipulando também. Oh Pai, ajuda-nos, porque sem Ti nada nós somos, porque sem Ti nada podemos fazer e realizar. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Eu encerro esta série de mensagens citando a nossa visão, que faz parte do legado. O cristianismo que nós queremos viver está resumido em nossa visão. Uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Vou repetir. Uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Que o Senhor nos abençoe e nos dê muita graça. Em nome de Jesus. Amém.